Bom dia! Bom dia para você, como você está? Café com Palavra mais uma manhã, nesse dia 28 de junho. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja esse dia maravilhoso que se inicia. E eu espero que esse vídeo, essas palavras possam te encontrar em plena saúde, em graça, em plenitude no Espírito Santo de Deus, que você possa sentir a presença do Senhor nessa manhã de uma forma diferente, que você possa receber do Senhor as respostas necessárias para a sua vida, para os seus empreendimentos, para aquilo que você colocou o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus coordene a sua manhã, seu dia, e que tudo lhe vá bem. Amém? Que o Espírito Santo coordene essa palavra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Estamos no capítulo 19 do livro de Juízes e hoje nós vamos ver uma passagem um tanto quanto incrível, vamos dizer assim. E se você não conhece, você vai ver que a Bíblia tem muitas histórias, muitos ensinamentos, muitas lições e do que é capaz a mente humana. Vamos lá, e diz assim: E sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E a sua concubina, ela agiu como uma prostituta contra ele e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. E o seu marido se levantou e foi atrás dela para conversar amigavelmente com ela, para trazê-la de volta, tendo consigo seu servo e um par de jumentos. E ela o trouxe para a casa do seu pai, e quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve. E ele permaneceu com ele por 3 dias, assim eles comeram e beberam ali e se alojaram. E sucedeu que no 4º dia, quando eles se levantaram cedo pela manhã, para partir, o pai da donzela disse ao genro: Consola o teu coração com os bocados de pão e segue depois o teu caminho. E eles se assentaram e comeram e beberam os 2 juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: Fica contente, rogo-te, e demora-te a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu com ele novamente, e ele voltou a se alojar ali. E ele se levantou cedo no 5º dia para partir, e o pai da donzela disse: Consola-te a teu coração. E demoraram ambos e comeram. E quando se levantou para partir, ele, a sua concubina, o seu servo, o seu sogro, o pai da donzela, disse-lhe: Eis que agora o dia se aproxima do anoitecer, rogo-te que demores a noite toda. Porém o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu, e veio até diante de Jebus, que é Jerusalém. E com ele havia 2 jumentos selados, e a sua concubina também estava com ele. Versículo 13. Ele disse ao seu servo: Vem, aproximemo-nos num desses lugares para nos alojarmos a noite toda em Gibeá ou em Ramá. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho. O sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Versículo 17. Quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade. E o homem idoso disse: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba na sua casa. Versículo 20. O homem idoso disse: A paz seja contigo. De qualquer modo, deixa que todas as tuas necessidades repousem sobre mim, somente não te alojes na rua. 22. Ora, enquanto eles alegravam seus corações, eis que um homem da cidade, certos filhos de Beleal, cercaram a casa ao redor e bateram na porta e falaram com o dono da casa, o homem idoso, dizendo: Traz para fora o homem com quem entrou na tua casa para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedeis assim impiamente, vendo que este homem veio à minha casa, não façais essa loucura. Vede, aqui está a minha filha, uma virgem, a sua concubina. Essas eu trarei agora para fora e podeis humilhá-las e com elas fazer o que lhes parecer bom. Mas não façais tamanha violência a esse homem.
Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim o homem pegou a sua concubina e colocou para fora junto a eles. E eles a conheceram e dela abusaram a noite toda até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã e abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho. E eis que a mulher e a sua concubina estava caída à porta da casa, e as suas mãos estavam sobre a soleira. Então, amados, aqui nós vemos nessa manhã os relatos dessa história de pessoas sem nome, pessoas a quais nós não foram nomeadas, simplesmente vemos os atos, as atrocidades, a violência. Vemos mais uma história de um tempo em que não havia rei em Israel, de um tempo onde não havia líder, de um tempo onde não havia uma justiça. E aqui vai contar da história de um homem levita que morava perto das tribos de Efraim, das montanhas de Efraim. Esse homem levita, ele pega uma concubina para se casar, e ele se casa com ela. E diz no versículo 2 que ela agiu como uma prostituta para com ele. Não diz o que ela fez, mas diz que ela voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. Ela voltou a morar lá e ficou lá 4 meses. E aí o levita pega e decide ir atrás dela para buscá-la. E ele vai buscar. E quando ele chega em Belém de Judá, o sogro dele fica muito feliz com a sua vinda. O sogro dele fica extasiado. E o sogro dele começa a oferecer hospitalidade para o genro. E ali por vários dias ele tenta vir embora com a concubina e com seu servo, e o sogro dele o impelindo a ficar mais um dia. E assim foi durante 5 dias. E no 5º dia, já disse que já caía a noite, mas eu acho que o levita já estava tão entediado de ficar ali, ele queria partir para sua casa, voltar a viver a sua vida, e ele decide partir mesmo no fim da tarde. E por partir no fim da tarde, quando vai caindo a noite, o servo olha e diz: olha, meu senhor, vai cair a noite, não seria interessante nós entrarmos em Jerusalém e pedir morada? E o servo pega e diz... E o levita pega e diz: não vou adentrar a Jerusalém, porque não é o nosso povo que toma posse dessa cidade. O Jerusalém não pertencia, aos israelenses. Jerusalém pertencia aos jebuseus nessa época. Então eles decidem andar mais 10 quilômetros e chegar a Gibeá. Gibeá era um local a qual pertencia aos benjamitas, da tribo de Benjamim. Então eles se sentiram mais seguros de dormir em Gibeá do que de dormir no local onde não pertencia a nenhuma das tribos de Israel. E eles adentram a cidade de Gibeá e ficam parados no meio da cidade, esperando serem acolhidos, porque ninguém dava pouso, esperando uma hospitalidade de alguém. Até que a um certo ponto vem um senhor idoso do seu campo, do seu trabalho, e oferece pouso, oferece lugar para eles dormirem. E aí o levita diz: olha, eu não quero ser pesado para você, eu tenho feno para meus jumentos, eu tenho comida, só preciso realmente um lugar para me repousar. E o Senhor diz: que todo o seu peso venha sobre mim, seja bem-vindo na minha casa. Então, nessa época, existia a lei da hospitalidade no povo do Oriente, até os dias de hoje. Então, eles não deixavam ninguém dormir na rua. Se passasse algum estrangeiro, se passasse alguém que precisava, era uma lei, era uma honra você receber alguém em sua casa, servir da melhor hospitalidade. E ali o Senhor disse para eles: não, de toda maneira, não fiquem na rua, venham dormir na minha casa. Então foram dormir na sua casa, a concubina, o levita e o servo. E a dadas horas da noite, quando eles comiam, se alegravam, a casa é cercada por certos filhos de Belial, diz a palavra do Senhor, por certos homens pervertidos. E eles começam a bater nas portas e chamar para que o idoso entregue o rapaz que ele estava hospedando.
Então o idoso vem até a porta e diz: por favor, não façam tamanha loucura, não façam tamanha imoralidade, deixe meu hóspede tranquilo. Olha, eu tenho aqui minha filha virgem, eu tenho aqui minha concubina, tomem elas, façam o que vocês quiserem com elas, humilhem-as a noite toda, mas não façam mal a este homem. Veja como era a mentalidade, né? O pai entregaria a própria filha virgem para que eles usassem, abusassem, mas não queria que o hóspede fosse abusado. Porque quando ele chama o hóspede para o conhecer aqui, o conhecer seria realmente para ter relações sexuais com o hóspede. Realmente era um povo perverso e corrompido e imoral, né? Praticavam ali a sodomia, assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Veja que foi a mesma forma de chegar a casa. Coloquem-o para fora que nós queremos o conhecer, né? Quando os 2 anjos chegarem em Sodoma e Gomorra. Só que aqui nós não vemos a intervenção divina, nós não vemos anjos protegendo e nós não vemos nada disso sendo acontecido nesses relatos. E aconteceu o seguinte, que então eles não quiseram a filha virgem do senhor idoso e não quiseram a concubina da filha virgem. E quando assim o homem pega e coloca então a sua concubina, aquela que era considerada já prostituta, para fora. Então aqueles homens abusaram dessa concubina a noite toda, até o raiar do dia. E depois do raiar do dia soltaram ela voltou para aquela casa. Caiu desfalecida na frente da porta. E quando o homem abriu a porta de manhã, depois do seu descanso, diz a palavra do Senhor, que aquele levita ele conseguiu descansar, conseguiu dormir tranquilo. Então essa história ela é meia complicada, né? E ele viu aquela mulher desfalecida, ele pega a mulher, coloca no jumento, não disse se a mulher estava morta ou viva, chega em casa, corta a mulher em 12 pedaços e envia para as 12 tribos de Israel, ou seja, dizendo que agora seja feita a guerra, que haja justiça contra esse povo que fez tamanha atrocidade a esta mulher, ou então que tal mal sobrevenha sobre vós, porque existia essa lei, né, que se cortando ali o corpo em 12 pedaços, enviado para as tribos, dizia: ou vocês venham à guerra em favor dessa situação, ou então tal mal venha sobre vocês também. Seria como uma maldição. Então aqui nós aprendemos algumas lições nessa manhã, através dessas atrocidades, algumas lições que são até um pouco difícil de falar sobre essa situação. Um tempo em que não havia Deus, um tempo em que não se fala em Deus, um tempo em que não se conhece a Deus nem os seus princípios, a qual a imoralidade daquele povo reinava, a qual o descaso também desse homem, desse levita, de colocar a sua concubina para servir de matar os prazeres daqueles homens de Belial, daqueles homens imorais. Há tantas lições, e o fato dele ter pego também, por ele ser um levita, ter pego uma concubina para casar-se, né? Temos aí algumas lições nessa manhã, a reflexão, a refletir a maneira. E o mais importante nessa manhã que eu gostaria de relatar, ele não quis dormir numa cidade a qual era ímpia, para dormir numa cidade a qual era considerada benjamita, qual era considerada justa, a qual era considerada que fazia parte das tribos de Israel. Gibeá é uma história longa, mas ele escolheu dormir na cidade que fazia parte das tribos de Israel, que as tribos de Israel reinavam. E veja o que aconteceu. Então, muitas vezes, nem tudo que parece é. E nessa manhã Deus pergunta através do versículo 17, para onde vais e de onde vens? O que você está buscando nessas estradas? O que você está buscando nesse caminho? O que você está buscando nessas alturas da vida? Que nessa manhã você tenha essas respostas para o seu coração, porque essa é a pergunta que o idoso fez ao levita. De onde vens e para onde vais? Que Deus abençoe seu dia. Café com Palavra. Até amanhã.